se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. É muito bacana hoje o nosso convidado, um grande amigo da comunidade, uma pessoa muito querida. Quero dar as boas-vindas ao nosso querido Padre Germano. Seja bem-vindo, Padre Germano, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço imensamente o convite, poder partilhar a nossa vida, a nossa história e, claro, né, dar muita risada, que é o mais importante. É tão engraçado, né? É tão de casa, assim, que sempre quando vem um convidado, né, irmão, tipo assim, qual o assunto que nós vamos falar? Que assunto nós vamos tratar? Aí com o Padre Germano, tipo assim, o que nós vamos falar? Ah, não, deixa, a conversa vai fluir naturalmente. Flui naturalmente. A gente fala bobagem também, se quiser. É claro que o irmão é santinho, a gente não pode falar disso. Ele já falou algumas aqui antes, que vocês viram que eu estava rindo aqui na hora que começou o programa, né? É por causa das histórias que o Padre Germano estava contando aqui. Mas eu gostaria de começar esse programa fazendo uma pergunta que já é nossa, né, própria do nosso programa. Primeira pergunta para todos os convidados. E hoje, então, eu dirijo ao senhor essa pergunta. Quem é Padre Germano? Você sabe que das coisas mais engraçadas, quando eu cheguei em Ribeirão Preto para trabalhar, e lá atrás, 97, aí aquelas psicólogas, né, vai fazer entrevista pra gente assim, aí fez a pergunta, quem é você? Aí eu escrevi, Severino Germano da Silva. Aí ela foi e falou assim, mas eu não perguntei seu nome, eu perguntei quem é você. E é sempre difícil, né, falar da gente, né? Até me lembro de Padre Léo que diz assim, né? Quando pode falar da gente, por que não fazê-lo, né? Então, aproveitar a oportunidade. Aproveita a oportunidade e fala. Eu acho que eu sou alguém que descobriu a vocação lá pelos 20 e tantos anos, lá para lá de 25, e depois entrou no seminário com quase 30. Mas eu sou alguém que Deus chamou. Convidou, eu respondo todo dia, e eu acho que para dizer quem é eu, é olhar para a minha história desde lá de trás até chegar nos dias de hoje. E aí a gente vai tentando responder. Filho de Deus, né? O senhor falou que chegou em Ribeirão Preto, mas o senhor é de onde? Rio Grande do Norte. A minha cidade... Potiguar. Sou Potiguar, graças a Deus. Ainda bem que vocês falaram, que eu não lembrava, não. E Potiguar é por causa de índio, né? Os índios potiguares. Então é a descendência, o título Potiguar por causa dos índios. Eu sou de uma cidade que chama Jaçanã. Jaçanã não é o bairro de São Paulo, mas Jaçanã é uma ave. Para quem não conhece, né, Jaçanã é uma ave. E elas parecem, né, a garça é branca, mas elas gostam de água. Então lá na minha cidade, ela foi fundada na beira de umas lagoas que existe lá até hoje. Quando chove, né? aí elas enchem. As lagoas voltam. Vêm. Mas o pássaro, por incrível que pareça, hoje não se vê mais lá. Mas a época que foi fundada a cidade era muito comum. Aí o primeiro nome que iria se colocar lá seria Flores. Mas aí os fundadores da cidade preferiram Jaçanã. Eu acho que ficou legal, né? Ficou melhor que Flores, né? Ficou. Porque flor na seca, né? Que hoje nós temos... Quem nasce em Jaçanã é o que, então? Jaçanãense. E poderia ser Floribela, tá vendo? Ainda bem que virou Jaçanã. E a beleza tá aqui, né? Então... e aí eu vim pra cá em 97. Olha que 97. O senhor falou Jaçanã, fica próximo de Natal, longe? Fica 150 quilômetros de Natal. Nós estamos ali, para a gente se localizar, a minha cidade está entre Natal e Campina Grande. A 150 quilômetros de Natal, a 120 de Campina Grande. Como o senhor está falando lá da geografia da sua região, não vou perder a oportunidade. Qual é o maior cajueiro? O Pirangi, né? Quem é o pessoal que fala que tem outro que é maior que ele? Ceará? Não sei se tem, não. Tem um lá. Mas aquele lá eu estive lá no Rio Grande do Norte. Realmente é um monstro. É muito grande. Grande. Eu acho engraçado porque produz ainda, né? Produz. Dura muito cajueiro, assim? Pra ser grande? O tamanho daquele lá, não sei quantos anos tem. Lá na casa da minha mãe, no sítio da minha mãe, tem pé de caju, né? E tem uns pés de caju muito, muito antigo. Assim,
80, 100 anos, sei lá quantos tem aqueles, né? Aqueles pés de caju. Alguns morreram, né? Por causa da idade, que tudo que chega a idade Tudo um dia vai morrer, mas eles duram muito. Tipo assim, tem um pé de jaca lá em casa que foi meu avô que plantou. Então, meu pai morreu com meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria com 87. Então, essa jaqueira, no mínimo, ela tem 100 anos. E produzindo jaca. Produzindo. Opa, jaca deliciosa. Comi lá agora. Você sabe como é que come jaca? Eu não. Nunca comi jaca também. Jaca se come de maneira de comer jaca raiz, né? Não é coloca no potinho e fica comendo, não. Abre a jaca, põe no chão, assim, abre ela assim, não em cima da mesa. Aí fica aquele monte de gente em volta da jaca e come com palito, tirando a... Palito? Pega um palito. Isso aí que a gente chama como um ritual. É um ritual. Comer jaca não é um... É que nem gaúcho tomar chimarrão. A gente nordestino do sertão, a gente come jaca de maneira diferente, né? Come manga cortada, não, a gente... Se lambuza tudo. Esse é o jeito ideal. E é muito bacana o Brasil, do tamanho que ele é justamente essas originalidades, né? De cada canto. O senhor fala lá do gaúcho tomando chimarrão. Eu lembro que a gente teve um gaúcho que passou na comunidade, né, irmão Francisco? Nesse calor aqui em Batatais, ele vivia com chimarrão. Eu falei, você vai cozinhar por dentro. E ele ia preparar, eu acho que demorava mais tempo preparando o chimarrão dele do que tomando a água. Né? Porque é um ritual, né? Tem todo um porquê. Agora, nós paulistas já é mais... pega um tanto daqui, pega um tanto de lá e vai fazendo meio que do jeito, porque né? Parece que aqui em São Paulo, se a gente for pensar, especialmente aqui no interior, não existe uma cultura própria, vamos dizer assim, de Ribeirão Preto. Não tem. Porque nós somos um povo miscigenado, né? Cheio de gente vindo de tudo quanto é lado. Isso. E aí vai misturando essas culturas que vêm de todos os lugares e formou Ribeirão, Batatais, a nossa região. A nossa macro-região aqui. Vai tendo essas culturas, né? Eu lembro, até pouco tempo atrás, né? Meu pai, às vezes via, né? De final de semana é comum a gente fazer comida em casa. E a gente é descendente de italiano, né? Meu bisavô era italiano. E eu lembro uma vez que meu pai viu eu quebrando o espaguete para colocar na panela, porque ele não cabe inteiro. O italiano vê isso. Para mim era muito prático, ele não cabe, deixa eu quebrar. Aí meu pai falou assim: se o vô tal, falou lá o nome do meu bisavô. Não viesse. Bicho, se aquele te voava na garganta. Aí minha mãe falou que uma vez ela estava grávida de mim e almoçando na minha avó. Ela pegou uma faca para comer macarrão. Falou que meu bisavô lá do outro lado. Assim, o que você vai fazer? Que você vai matar o macarrão. Mas é o que você falou, é a cultura, né? Então a gente vai absorvendo um pouquinho de cada coisa e vai trazendo. Porque, por exemplo, a gente não tem um prato típico de Ribeirão Preto. Pelo menos eu não conheço. Eu também não. Mas aí, se a gente for sair daqui, andar 20, 30, sei lá, 50 quilômetros, aí você já tá em Minas, aí você tem tutu, você tem um monte de coisa. Tem um monte de coisas que são lá no Nordeste tem uns pratos muito legais. Por exemplo, tem um prato nosso que depois virou caro, que era comida de pobre, e depois virou restaurante. Aí vira chique, fica chique, né? Farofa d'água. O que é isso, farofa d'água? É farofa feita d'água. Água com farinha, com tempero. Isso é farofa d'água, temperado com um cheiro verde lá. Eu gosto muito de coentro. Com coentro e cebola. Se fazia com água porque não tinha outra coisa pra pôr. Agora ficou caro. É um prato típico. Os restaurantes caros tipo, você vai no Coco Bambu, por exemplo, que é um restaurante nordestino. Você vai encontrar farofa d'água. Nunca tinha visto falar. Caro. Não, mas é que nem, por exemplo, carne de lata. Carne de lata a gente fazia. Hoje vende até com rótulo, né? A gente fazia porque a gente não tinha geladeira para pôr a carne. Então, estragar, você tinha que fazer daquele jeito. Para ela conservar durante 3, 4 meses. Agora, hoje virou uma coisa, um prato chique e caro. É muito caro você. Sabe como é que seca a carne? No sol. Carne seca é secada no sol. Então, você pega a carne, põe num varal. E é comum lá, né? No sol. Lá no Rio Grande, hoje, no Norte é comum, um pouco menos, né? Mas antigamente, porque não tinha geladeira, não tinha energia, não tinha nada, né? Então pegava a carne, comprava no mercado e colocava aquilo no sol. Então aquilo secava. A defumada, né? Como é que era a defumada? O fogão de lenha, pendurado. A fumaça em cima aqui, ó. Ela subia. Então isso é muito normal nas cidades pequenas, na roça. Hoje, graças a Deus, a evolução chegou um pouco mais.
né? A geladeira chegou. Descobrimos a geladeira. Padre, ali tem uma certa, entre aspas, né, rivalidade entre aqueles estados ali. Tanto é que, às vezes, se você chamar um alagoano de sergipano, ele briga com você. Se você chamar um pernambucano de baiano, briga. Se chamar baiano de pernambucano, ele tem essa coisa. E tem aí eu acho que, não sei se é de todos ou se são só de alguns estados do Nordeste, a questão da carne. Uma vez nós acolhemos na nossa casa um senhor, ele já faz mais de 20 anos, chamado Ceará. Ele chamava Antônio. O apelido dele é Ceará porque ele era do Ceará. A gente tem essa mania, né? De coloca o nome do estado como apelido da pessoa. Como ele falou que era do Ceará, e ficou o apelido de Ceará. E ele falava uma coisa, porque na comunidade o senhor sabe que a gente come carne todo dia, né? Todo dia. Todo dia a gente dá uma mordida na língua. Ou seja, quando tem, come, né? E aí eu peguei, já tirei a sexta-feira, então foi sexta-feira na igreja católica para comer carne, não sei que vocês façam misericórdia e tal. Aí na quaresma também, né? Fala, não faz carne, gente. Aí o pessoal brincou, já não come carne, não tem pra que não comer na quaresma também, né? Mas aí ele falou uma vez, ele via a gente fazer isso, e falou assim, não, mas nós nordestinos a gente não come sem carne. A gente tem esse hábito de comer carne. A gente quer carne e feijão. Eu lembro que ele falou isso pra mim. Isso é verdade? Eu tenho um pouco de... O preço que a carne tá hoje, meu Deus. É porque, na verdade, vamos pensar no jeito que nós comemos aqui, né? A gente come arroz com feijão. Lá nós comemos feijão com arroz. Então, se o senhor olhar o meu prato... Tem mais feijão que arroz? Tem mais feijão do que arroz. Ué? Naturalmente. Eu gosto mais de feijão. Eu gosto de arroz, mas ele é menos, ou pelo menos igual, ao feijão. E tem que ter uma coisa que eles dizem que é para colocar na mão esquerda, né? Que? Um pedaço de carne. Por que esquerda? Porque com a mão direita eu Você come aqui e morde aqui. Come aqui e morde aqui. Não tem muito hábito de comer de talher. Então as pessoas comem de colher. De colher. Então, aí eles brincam, né, que tem que ter sempre uma coisa para colocar na mão esquerda. Então você pega a carne, pega aqui, e não é assim, como chama, uma educação ou alguma coisa, não. É natural você pegar a carne, o bife, ou sei lá, frango é uma coisa que se come com a mão. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Então, eles dizem que tem que ter alguma coisa para colocar na mão esquerda. É cultural, né? É muito bacana. Ô, padre, mas o senhor falou que em 97, então, o senhor vem para Ribeirão. O senhor saiu de Jaçanã e vem para Ribeirão a trabalho. O senhor veio sozinho para Ribeirão? Veio com familiares? Como que foi? Meu primo morava aqui em Ribeirão, mora até hoje. E aí a situação estava muito complicada, meu pai doente e tudo, né? E aí eu era mais desapegado do que o meu irmão, só até hoje. E aí, um dia, minha prima estava falando com ele, aqui em Ribeirão, por telefone, naquele tempo que não tinha nem celular, não tinha nada, em 97 não tinha. E aí ela estava falando com ele, no orelhão de lá. Lá antigamente tinha as casinhas, né, de telefonia. Então, tinha uma... Casinha de telefonia. Molecada de hoje em dia não vai nem saber. Não sabe o que é orelhão? Não, vai saber o que é orelhão. Então tinha a casinha, a pessoa... ligava, aí a atendente tinha uma profissional, a telefonista, e tinha uma pessoa que era outro profissional, que era um menino, o mensageiro. O mensageiro. Então o mensageiro, a pessoa ligava aqui de São Paulo, ou sei lá de onde, e ligava para lá, aí a moça atendia, o mensageiro ia na casa, ele desligava, porque eu tava falando com um cartão, com sei lá, com quê? Ficha! Com ficha, né? Aí, quando a pessoa chegava, marcava o tempo, né? Daqui 10 minutos, por exemplo. Aí ele ligava de volta. Olha. Dentro desse contexto, aí eu tava lá, minha prima falou, e eu perguntei para ele assim, meu primo Cicinho, que agora, tadinho, tá quase morador de rua, mora ali no Jardim Helena, lá em Ribeirão. E aí eu disse, tem um lugarzinho na tua casa aí? Ele falou, tem. Aí eu cheguei em casa e falei pra mãe, eu vou para São Paulo. Ela falou, quando? Foi daqui 15 dias. E com 15 dias eu estava aqui. Meu primo mandou dinheiro e eu vim para cá. Meu primo morava nos prédios em construção. Não sei se vocês se lembram, talvez não frequentava muito Ribeirão. Mas ali do lado em frente à Igreja São Francisco de Assis, estava construindo aqueles prédios. Que hoje é moradia, estava construindo lá em 97. Meu primo morava na construção. Olha só.
eu descobri o que é tomar banho de mangueira. Ali. Ali. Aí você foi morar na construção também. Aí eu fui morar na construção. O senhor veio para trabalhar na construção civil. Ele era sozinho, então, não tinha família, esposa, filho. Aí a esposa dele veio, a esposa dele veio, depois eu vim, a esposa dele veio, eu morava com a família aqui. Certo. E aí ficava pronto um prédio, um andar, mudava de andar. Eu ficava morei ali um ano. Até 98, quando meu irmão veio. Meu irmão veio, aí nós viemos, eu mudei para o Jardim Zara. Fui morar ali. E aí a gente encontra as pessoas, né? As pessoas boas. Em 98, quando meu irmão veio, eu já estava na igreja, porque eu não era de igreja nem nada. Aí em 97 eu entrei na igreja. O senhor não era de igreja? Nada. Lá no Nordeste? Não, imagina, nada. Imagina, ele falou imagina, tipo, imagina, que isso, Mas como é que você foi entrar na igreja? Como é que você conheceu? Olha só como foi, né? Aí eu gosto de música, eu não canto nada. Hoje eu canto na minha igreja, porque o microfone é meu. Exatamente. Eu sou o padre, tô com o microfone na mão, se alguém desligar, vai levar bronca, então eu canto. Eu quero ver quem abaixa o meu som. Sabe que nas equipes de música tem as músicas muito ruins, né? Então aqueles que tem a voz baixa ou canta mais ruimzinho, os caras põem quase no zero, né? Canta lá pro forma, né, tadinho? Na minha equipe de música, graças a Deus, não tem isso. Tem essas coisas. Não. Imagina, ele dando tá lá, pessoal, olha. Tá todo mundo lá, uma beleza. Mas e eu sou doido por música. E aí, logo quando eu cheguei em Ribeirão, um dia eu ouvi um barulho de música, eu dei a volta ali atrás da igreja, onde hoje é o Centro Catequético da São Francisco, era um salão. E os meninos estavam lá tocando. Aí tinha 3 meninas, aí eu falei, que é bom demais. Ah lá. Aí as 3 meninas, eu cheguei e perguntei para elas o que estava acontecendo. Elas disseram, não, é que a gente está ensaiando para o grupo de jovens. E eu sabia nada de grupo, não sabia o que era isso, não. Não era de igreja. E ela falou assim, acontece no domingo. E aí me convidou, né? O convite bem feito. Não é aquele convite, você não vem não, né? Olha isso. Me acolheu, me convidou e falou assim, te espero domingo, 7 horas da noite. Aí no domingo, 3 meninas bonitas, né? Ixi, aí eu fui. Era domingo do Dia das Mães de 97. Olha só. E nesse Dia das Mães de 97 foi o primeiro dia que eu fui na igreja e nunca mais saí. Daquele dia para cá. Então entra aquele processo de conversão. E aconteceu ali um fato interessante, porque como era Dia das Mães, e o grupo nosso lá, depois que eu comecei a participar efetivamente, chamava Grão de Mostarda. Nossa. Que deixou de existir, né? Por vários motivos. E aí, quando eu cheguei, as meninas me receberam, me colocaram no banco, teve um jeito lá, e eu todo perdido, daqui a pouco batendo palma, levantando o braço, sei lá o quê. Aqueles meninos pulando. Ai, meu Deus. Falei, nossa senhora, que diabo é isso? Porque eu era acostumado a pular no rock, que eu gostava, né? Aí, de repente, eles pediram no momento de oração, aí eles pediram para abraçar a mãe, porque eles tinham pedido ali das mães. Dia das Mães. E tinham levado as mães, né? Tava lotadinho o salão. E aí eu não tinha mãe. Aí o senhor estava lá longe, estava longe e com pouco tempo que eu estava aqui, então a adaptação ainda é muito incipiente, muito devagar, né? Porque uma cultura e outra, né? É muito difícil. E tinha uma senhora lá no canto, e eu cheguei perto dela e falei assim, posso te abraçar? Porque era a dinâmica do abraço, pedir perdão, esses negócios todos, né, que os carismáticos gostavam de fazer, hoje não faz mais, não, acho que perdeu. Não faz mais hoje. Acho que sei lá, evoluiu, sei lá, não quero entrar nessa seara. Mas pediu para abraçar, eu abracei aquela mulher, rezou, e eu chorei. E a música que eles tocaram é uma música tão simples assim, né? Aquela Quem é essa que avança como a aurora. É a música do meu processo de conversão. Olha, a senhora. Esta que avança como a aurora. E aí, enquanto os meninos cantavam, né? E aquela dinâmica de repetição, né? Que eu gosto, praticar, como mantra. Como mantra, eu gosto disso, né? Quem vai nas minhas missas, que eles chamam missa mais por cura, né? Ele vai saber que eu vou cantar uma música só até o pessoal decorar. Até decorar. Isso cantar junto. Até a exaustão, isso demora muito. Para as músicas não conhecidas, até as mais conhecidas eu faço isso. É um jeito que eu acho que dá certo. E aí, a partir dali, quando terminou o grupo,
Aí a menina chegou e falou assim, olha, a gente reza terço de terça-feira lá em casa. E ela me deu o tercinho de plástico branco, daqueles de R$1. Sei. Que para mim basiquinho, que geralmente basiquinho, mas com a carga, para mim hoje aquilo, né? Eu guardei aquele texto durante muito tempo, levei para o seminário e tudo, né? Depois ele desapareceu. Mas era um sacramental, porque ali estava contido tudo que, depois a gente vai aprender isso na teologia, tudo que eu precisava para aquele momento estava contido naquele texto que aquela menina me deu naquele dia. E aí, na terça-feira, eu fui no grupo, na equipe de terço. Foi a primeira vez que a gente chama de batismo no Espírito, né? Na oração do terço, veio tudo junto, né? Oração em língua, repouso, escambau, tudo aconteceu ali. Na casa da casa dela. Casa dela. Olha só. O encontro com Jesus começou no grupo e se concretizou na casa da Juliane. Tanto é que, tem uma coisa muitos anos depois, na minha ordenação aqui, de diácono, a Ju veio, a gente ficou muito amigo, eu frequento a casa da Juliane até hoje, a gente é muito, eu fiz o casamento dela, celebrei o casamento dela, a gente é muito amigo. No dia da minha ordenação aqui, vocês se lembram que o santuário estava abarrotadinho de gente. Sim. Não cabia mais ninguém ali. Vocês, para contextualizar, o padre Germano, junto com o padre Tiago, eles fizeram a ordenação de diácono deles aqui no Santuário Bom Jesus, em Batatais. Isso, na comemoração dos 200 anos do santuário. E naquele dia foi interessante porque tava todo mundo abraçando e de alguma maneira eu e o Thiago por ser daqui e eu por ter trabalhado aqui em tantos outros lugares, né? Veio muita gente e as pessoas gostam de abraçar, tirar foto, né? De repente aquela baixinha vinha aparecendo e falou, agora que ela me viu, né, chorando, tadinha, eu falei, para tudo. Aí parou tudo, ela veio e abraçou, porque foi assim um momento muito interessante, porque por ela, pela acolhida da Juliane e da Marina e da irmã dela, Vanessa, eu estou na igreja. E hoje é sacerdote. Mas passou pela acolhida deles. Por isso que, para mim, a acolhida se deu em vários momentos, né? Primeiro, naquele dia, naquela terça ou quarta-feira, que eles me convidaram para o grupo de jovens, depois no grupo de jovens, e depois, no fim do grupo, quando ela disse, vá lá em casa. Mas como é que naturalmente alguém diz assim, vai lá em casa... Sem não conhece. É gente doida, né? Só pode ser. É por Deus.